Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e o tema de hoje é deslocamentos populacionais na América e na África. Anota aí, deslocamentos populacionais na América e na África. Bom, não tem como a gente falar sobre deslocamento populacional sem falar sobre migração, tá? Então, primeiro conceito que vocês devem saber nessa aula: o que seria migração? A entrada ou saída de determinados habitantes por algum fator, seja econômico, político, social ou até ambiental. Então, repetindo, migração é a entrada ou saída de pessoas por algum motivo, por questões econômicas, questões políticas e questões sociais e ambientais, tá? Bom, como a gente está falando muito da América e da África, vamos montar e vamos observar bem essas tabelas aqui. Bom, eu tenho aqui países com maior número de emigrantes. O que significa emigrantes? Emigrantes e saída, tá? E saída. Então, aqui ele quer dizer quais são os países do mundo que têm o maior número de saída de pessoas. Óbvio, primeiro lugar, essa tabela do ano de 2017, em primeiro lugar a Síria, Sudão do Sul, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Eritreia, Namíbia. Então, quando eu olho esses países, galerinha, basicamente são países do continente africano, exceto a Síria, que a gente sabe que está tendo uma guerra civil. Então, qual é a primeira conclusão de migração? Que o continente africano é uma região que, por questões sociais, políticas, econômicas, expulsa os seus habitantes. Tá certo? Bom, e quais são os países com maior número de imigrantes, ou seja, de pessoas que chegam no meu território? Primeiro lugar, Estados Unidos, óbvio, né? Segundo lugar, Alemanha. Terceiro lugar, Rússia. Quarto lugar, Arábia Saudita. Quinto, Reino Unido. E por aí vai, tá? Cabe um destaque aqui, né? Nenhum dado aqui me surpreende, a não ser a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Mas esses dois países do Oriente Médio são países extremamente ricos e seguros para grande parte das populações que estão nessas regiões de conflito, como a Síria, por exemplo. Tá bom? Então, primeira conclusão desse slide: o continente africano é uma região que expulsa seus habitantes. Bom, quando a gente vai estudar a migração, a gente tem que lembrar o seguinte: quais são os fatores de migração? Por que uma pessoa sai de um lugar e vai para outro? Bom, no caso da África, a guerra civil. Então, diversos países estão em guerra civil atualmente na África. Eu dou um destaque para o Sudão e Sudão do Sul. Tá? Pesquisem aí. E quando um país está em conflito, lógico, isso vai ser um fator predominante para que as pessoas acabem indo para outros países, outros estados, outras regiões, tá? E um segundo motivo, infelizmente, é a fome, a miséria. Então, por questões econômicas, eu acabo me deslocando do meu local de origem em direção a outro país, tá? É uma causa, infelizmente, comum em partes, né, dos países africanos aí. Bom, aqui eu tenho modalidades, né, de imigrantes. Eu quero só destacar para vocês a ideia de refugiado, que eu acho um termo importante para vocês saberem. Então, o termo refugiado é uma modalidade de migração, que corresponde ao quê? A pessoa, né, aquela população no mundo que acaba fugindo do seu país por questões de crise humanitária, violência, miséria, racismo. Então, um refugiado é aquele ser humano, aquela pessoa que acaba tendo que sair do seu local de origem por conta de perseguição. E hoje no mundo nós temos 22 milhões de refugiados, é um número extremamente expressivo, tá? Bom, dando continuidade, agora a gente vai focar um pouquinho na América, beleza? Na América a gente tem aqui, vamos compreender melhor esse mapa, eu sei que a legenda está péssima, mas deslocamentos forçados em 2016. Então, quanto maior a bolinha,
maior o número de deslocamento forçado, ou seja, pessoas que são obrigadas a sair desses lugares por conta de uma questão econômica, social, política e por aí vai. Você fala assim, nossa, professor, mas os Estados Unidos não é um país desenvolvido? Por que essa bolinha está bem grande? Galera, no caso dos Estados Unidos, essa migração aqui, essa bolinha grande, se deve a uma grande entrada de imigrantes mexicanos naquele país, tá? Então eu percebo nesse mapa três grandes destaques: a América Central, certo? Eu tenho a Colômbia, que daqui a pouco eu vou explicar, e os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a migração acontece muito por conta do deslocamento dessa população da América Central, Panamá, Nicarágua, El Salvador, em direção aos Estados Unidos, tá? Que utilizam o México como uma rota de passagem. No caso da Colômbia, por que essa bolinha está grande? Porque a Colômbia recentemente passou por um conflito regional, né, específico, que é a questão das Farc, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, teve uma guerra civil na Colômbia, tá? Esse mapa de 2016, e lógico que essa guerra civil vai aumentar o deslocamento forçado nesse período, tá? Então, estudem aí a questão das Farc, F-A-R-C. É um grupo guerrilheiro que atua contra o Estado colombiano. Bom, e aí eu coloco aqui uma perguntinha para vocês. E hoje, como é que tá? Hoje, com certeza, se eu fosse estudar esse movimento, essa bolinha aqui da Venezuela, que é o país ao lado da Colômbia, nós teríamos um grande destaque. Tá? Então, hoje a Venezuela é o principal país da América no que diz respeito a deslocamento forçado na geografia. Muito por conta do questão política que vai envolver o presidente Nicolás Maduro e a população. Tá? Bom, dando continuidade, aqui eu tenho também esse mapa no continente africano. Eu percebo que, diferentemente da América, a distribuição no continente africano desse deslocamento já é maior, né? Já é mais bem distribuída. Então eu vou ter uma concentração, um deslocamento maior nesses países da chamada África Central, que são países de conflitos, tá? Então, República Centro-Africana, Sudão, Sudão do Sul, Somália, infelizmente são países aí que estão passando por grandes conflitos, tá? Diferentemente, deixa eu voltar aqui, diferentemente da América, você percebe que o deslocamento forçado é muito maior na África por motivos já citados anteriormente, tá? Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre emigração, né? Para onde esses migrantes africanos estão indo. Então, lembra, emigração, saída. Então, para onde esses migrantes africanos estão saindo? Da chamada África subsaariana. Só voltando, a África subsaariana seria a África que está ao sul do deserto do Saara, que é o deserto que passa aqui na Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Egito. Então, o deslocamento nesses países vocês percebem que é menor. Então eu quero saber por que, para onde esse deslocamento aqui da África Central está indo. Tá? E em 1990, grande parte se deslocava para dentro dos países da África subsaariana, ou seja, o cara saía aqui do Chad, ia para o Sudão do Sul, saía do Sudão, ia para a Nigéria, ia para a Somália. Então o deslocamento aqui era de 75% dentro dos países, tá? 11% União Europeia, 2% Estados Unidos e 12% outros. O que eu percebo no ano de 2017 é que diminuiu esse deslocamento interno dentro da África e aumentou a entrada de africanos na União Europeia, na Noruega e na Suíça. Você fala assim, professor, mas por que a Noruega e a Suíça estão separados aqui? Porque a Noruega e a Suíça não entram na União Europeia de maneira plena, tá? Bom, urbanização. Para a gente fechar a nossa aula, não tem como falar de população sem falar de urbanização. O que seria a urbanização, galerinha? Urbanização seria o processo de concentração de pessoas na cidade. Tá? Processo de concentração de pessoas na cidade. Eu digo que aquela cidade, aquele país está urbanizado quando 50% mais um de habitantes mora na cidade.
Então, urbanização tem a ver com o quê? Com o número de pessoas que vivem no espaço urbano, na cidade. E aqui, nesse gráfico, a gente percebe o seguinte, quanto mais escuro, 80% a 100%, quer dizer que eu tenho maior população vivendo na cidade. Quanto mais claro, menor a população vivendo na cidade. Vão viver onde, professor? No campo, na zona rural, tá? Então eu percebo esse movimento aqui muito em países aqui como Nigéria, essa região. Eu tenho aqui a África do Norte, tá? Os países próximos ao litoral. Agora, aqueles países que estão próximos ao deserto do Saara tem uma população urbana muito baixa, né? Olha essa porção aqui do leste da África também, é uma população baixa, tá? E essa urbanização, ela leva a um processo que a gente fala que é a favelização, o aumento do número de favelas. E eu percebo que, apesar do tempo histórico aqui, né, eu percebo que tem uma grande diferença. Ou seja, eu tenho uma presença maior de favelas, de aglomerações urbanas na África subsaariana, essa África do Sul aqui, e um número menor no norte da África, o que revela aí um melhor grau de desenvolvimento da África do Norte, tá? Bom, essa migração, quando ela acontece, ela tem uma intencionalidade. Então, quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro, ela tem uma intencionalidade. No caso da migração africana, americana, é a questão econômica. Então, eles vão servir do quê? De mão de obra, de força de trabalho. Tá? E esse gráfico ele mostra bastante, né? Se vocês se sentirem à vontade, eu acho interessante pausar o vídeo quando for necessário, para que vocês observem esse gráfico. Esse gráfico aqui, eu tenho a visão dos Estados Unidos sobre os imigrantes no país. Então você vai percebendo que ao longo do tempo, a opinião dos americanos ela vai se diferenciando, né? Então o Laranjinha acredita que essa mão de obra dos imigrantes fortalece o país por meio de trabalho duro e novos talentos. Só que tem 27% aqui que acredita que sobrecarrega o país a competir com empregos. Então, basicamente, quem é a favor da migração e quem é contra a migração. E no ano de 2016, 63% da população era a favor dessa migração e 27% contra. Mas você pode perceber, olhando o gráfico, que essa opinião mudou bastante ao longo do tempo. Tá certo? Lógico, além disso, além desse mercado de trabalho, de ser mão de obra, essas pessoas elas têm a intenção de mandar o dinheiro de volta para suas famílias. Tá? Então é esse tópico aqui. Eu estou falando de remessas financeiras. O que seria uma remessa financeira? Seria aquele imigrante que acaba se deslocando para um outro país e envia parte dos seus lucros obtidos para o seu país de origem. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar nos Estados Unidos como professor e eu tenho minha família no Brasil, lógico, eu ganho esse dinheiro nos Estados Unidos e mando uma parte desse dinheiro para o Brasil. Tá? Isso seria remessa financeira, a capacidade que os países têm de devolver para o seu país de origem o dinheiro conquistado em outro. Tá? E eu tenho aqui a variação dessas remessas por continente. E eu percebo que quem tem essa cultura de enviar dinheiro para os seus parentes, para os seus familiares, é a América Latina e Caribe. Tá? Então 7% aí envia as suas remessas financeiras para os seus países de origem. Europa, 0,9%, e aqui eu começo uma onda negativa, né? Ou seja, 0,1, menos 3, menos 4, menos 6. O que significa esse negativo, professor? Significa que essas pessoas elas não mandam dinheiro para o seu país de origem e ainda o seu país de origem perde esse capital. Ou seja, não tem o recolhimento de grana e ainda perco aquele que existe, tá? Então, é mais ou menos por aí, beleza? Nós finalizamos a nossa aula de hoje. É uma aula bem curta, bem rapidinha. Se você não entendeu, volte e me procure pelos caminhos da vida. Muito obrigado pela atenção. Curta, compartilhe, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e um beijo. Tchau.